E aí, meus amigos, estamos de volta aí para continuar, os estudos aqui, Continuando aqui no livro de Provérbios. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4 do livro de Provérbios. Vamos ver o que Salomão tem a nos ensinar neste capítulo aqui. Vamos ver o que Deus tem a nos ensinar neste capítulo, Então vamos lá, pega a sua Bíblia, se você quiser marcar a sua Bíblia aí, ou marcar com as cores. Como eu sempre tenho falado, as cores é muito importante você marcar a Bíblia, Até quando você for fazer a leitura novamente da Bíblia e já está marcadinho, você vai ter mais facilidade para entender. Mas vamos lá. Aqui, Provérbios capítulo 4, diz assim o título, Exortação paternal. Aí o que diz aqui o versículo 1? Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Primeiro, vamos lá. Quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, certo? Então aqui ele está falando aqui, quando eu era filho, ou seja, quando Salomão era criança ainda, em companhia do pai dele. Quem era o pai dele? Davi, E olha o que ele diz, tenro e único diante de minha mãe. Aí o que ele diz aqui, versículo 4? Então ele, o pai de Salomão, Davi, Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Assim também é como se Deus estivesse falando conosco. Por isso que eu marquei aqui o versículo de vermelho, O que Deus poderia estar dizendo para nós hoje? Retenha o teu coração as minhas palavras. Que palavras são essas? A Bíblia, a palavra de Deus, Guarda os meus mandamentos e vive. Quais são os mandamentos de Deus? Está lá em Êxodo 20, E qualquer forma de ensinamento que vem de Deus são mandamentos também. Não somente, exclusivamente, que está escrito em Êxodo. Mas tudo que tem como ensinamento para nós, que vem da palavra de Deus, é um mandamento, certo? Então o que eles ensinam? Retém o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive, Ao guardar os mandamentos de Deus, Ao fazer a vontade de Deus, a gente vai viver, E a vida que nós esperamos, que é a vida eterna também, Versículo 5 diz assim, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca. Só você imaginar, Davi falando com Salomão, ensinando ele quando criança ainda, adolescente. Sempre Davi tinha uma forma de ensinar a Salomão, Então vamos lá. Versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela quem? A sabedoria te guardará. Quando alguém tem a sabedoria, a sabedoria vai guardar essa pessoa de muitas coisas, irmãos, de muitas coisas. Quando a gente tem a sabedoria de Deus, a gente evita muitos problemas na nossa vida, irmãos, pode ter certeza. Ama quem? A sabedoria, e ela te protegerá. Como que eu faço para amar a sabedoria? É simplesmente colocar em prática os ensinamentos de Deus, irmãos, colocar em prática. Escutar, ouvir a palavra de Deus e colocar os seus ensinos em ação, O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Esse é o princípio da sabedoria, Adquirir a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Sempre apontando essas palavras, estima-a, sempre a sabedoria, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Viu, irmão? A importância de você ter a sabedoria, e sempre eu tenho falado que é a sabedoria que vem de Deus, do alto, Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Lembra que eu falei no vídeo, acho que foi no vídeo anterior, que eu falei que eu fiz, tem um versículo lá que a gente relembrou, o 5º mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que fala para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, que os nossos dias de vida seriam prolongados. E olha só o que Deus nos ensina aqui,
Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Se a gente fazer o que com a palavra de Deus? Aceitar, irmão, aceitar as palavras de Deus, a gente vai viver muito tempo na terra, né? No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não te embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Se a gente andar assim em sabedoria, em obediência à palavra de Deus, a gente não vai, né? Como aqui está dizendo, andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, irmãos. Não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Porque a gente tem, né, um mapa que é a palavra de Deus que nos ensina a andar do jeito, da forma correta, né? E assim a gente dificilmente a gente vai cometer algum tipo de erro, né? Se a gente seguir, lógico, né, a palavra de Deus do jeito que ela ensina. Muito dificilmente o inimigo pode enganar a gente, né? Dessa forma. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Retém a instrução e não a largues. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te deles e passa de largo. É um conselho de Deus, é um conselho que Davi estava dando para Salomão, né? Se aparecesse pessoas que eram perversas, ele fala o quê? Não siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te deles e passa de largo. Por que, irmão, temos que passar de largo dessas pessoas aqui? A intenção dessas pessoas que são perversas é só cometer coisas terríveis, irmãos. E Deus não abençoa esse tipo de gente. Então a gente tem que evitar, né, andar perto dessas pessoas. Não, lógico que a gente tem que orar por elas, né? Orar por essas pessoas, né? E sempre amar todo mundo, qualquer pessoa, não importa. Mas andar com essas pessoas, o povo de Deus não pode fazer parte desse tipo de pessoa, né? Não pode fazer parte desse tipo de comportamento de pessoas aqui, ó. Pois não dormem se não fizerem mal. Essas pessoas aqui, ó. Pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Então tem gente, irmãos, que tem gosto, tem prazer em sentir alguém sofrendo, algum tipo de perversidade. Tem gente que é bem longe de Deus, né? Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência, das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como esse é um versículo famoso, por isso que eu marquei ele aqui de laranja. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Tá vendo a situação aqui de pessoa que é perversa? Filho meu, mais uma vez Deus falando conosco, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes, aparta-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Certo, irmãos? Então, versículo vermelho é Deus falando conosco. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo, certo? Porque são vida para quem os acha. Acha o que, irmãos? Filho meu, atentos para as minhas palavras. Quem é atento às palavras de Deus, o que acontece? São vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O que faz lembrar essa questão de saúde para o seu corpo e a palavra de Deus? Sabemos, irmãos, que o Velho e o Novo Testamento é a palavra de Deus. E Deus, ele se preocupa, sim, com a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. E lembro que ele tem deixado na palavra de Deus, onde muitas pessoas desprezam esses ensinamentos, que Deus fala para a gente se alimentar de certo tipo de alimento e evitar outros, porque Deus quer a saúde do seu povo, irmãos. Deus quer a saúde do seu povo. E tá falando claramente a respeito da saúde do corpo, certo? Saúde do corpo. Então, quando você vai em Levítico 11, lá fala dos alimentos que Deus proíbe as pessoas comerem. Aí muitos podem dizer que aqueles mandamentos eram somente para o povo judeu. Então, se fosse somente para o povo judeu,
Deus não quer a saúde de nós, que nós não somos judeus também? Será que Deus não se preocupa com isso? Lógico que ele se preocupa, irmãos. Por isso que ele deixou esses ensinamentos na palavra dele, né? Por isso que ele fala aqui, ó, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Aqueles lá, irmãos, Levítico 11, é os ensinamentos de Deus, é a palavra de Deus, irmãos. E ele foi escrito para a saúde do povo. E não importa quem seja o povo, se é só o povo de Israel, não, é para toda a humanidade. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, irmãos. Quer guardar? Guarde o seu coração, irmão, de tropeçar em alguma coisa. Não deixe que o seu coração te leve por emoção, irmãos. Leve o seu coração diante de Deus e entregue a sua vida diariamente na presença dele. Ele quer o melhor para nós, ele sabe o que é o melhor para nós, irmãos. Olha só, mais versículo vermelho, né? Deus falando conosco. Diz assim, ó: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Tá vendo, irmãos? Um conselho bem interessante para pessoas, né, que não sabem controlar a boca, não sabe, só sabe falar coisas ruins, né, só sabe dar notícia ruim. Então, irmãos, desvia de ti a falsidade da boca, né, falsidade da boca. Não precisa nem entrar muito em detalhes nessa questão. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, tem pessoas que têm dificuldade de controlar a língua, né, irmãos? Versículo 25 diz assim, ó: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, né? Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Tá vendo, irmãos? Então, se você tá querendo caminhar para o lugar errado, Deus já está nos aconselhando, dizendo: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Foco, irmãos, foco, né, com os olhos ligados sempre na direção de Jesus Cristo. Não olhar para a direita nem para a esquerda. Em qual sentido? Não se desviar, irmão, para o mundo. A gente já está bem pertinho da volta de Jesus. Agora que é a hora da gente se apegar mais e mais à palavra de Deus, né, e seguir os seus ensinamentos, tanto do Velho Testamento como do Novo. Aquele que foi abolido na cruz, foi abolido na cruz, que é a questão de sacrifício de animais, né? Agora, aquele que ainda está em vigor, temos que continuar obedecendo a palavra de Deus, irmãos. Porque o livro de Provérbios, para a pessoa querer ter sabedoria, ela tem que aceitar os ensinamentos de Deus. Não tem como a pessoa ser sábia e rejeitar os ensinamentos do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, né? Então, para ser sábio, aí é o caminho. Temer a Deus, que é respeitá-lo, né? E seguir o que ele tem ensinado em toda a sua palavra, né? Então vamos nos preparar para a volta de Jesus, irmãos. Prepare os seus familiares, compartilhe o vídeo para outras pessoas também conhecerem a sabedoria e todos juntos, unidos, se preparar para a volta de Jesus, certo? Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.